Olá, turma, boa tarde. Eu sou a Luana, professora de matemática, e hoje, sexta-feira, nós temos mais uma aula remota. Na aula de hoje, eu vou passar como passei na quarta-feira, que eu vou passar uma aulinha e vou deixar uma ou duas questõezinhas no final para vocês realizarem e estarem me entregando na semana que vem. Como eu já falei na quarta, né, essas questões entregues serão utilizadas para darem presença na minha aula para vocês. Caso vocês não consigam entregar durante as aulas, peço para irem na secretaria, para deixarem lá, para vocês conseguirem ter a presença na minha aula, tá? O assunto da nossa aula de hoje é média aritmética simples. O conteúdo é medidas de tendência central e o objetivo é avaliar dados quantitativos a partir do cálculo da média aritmética simples. Vocês sabem como que nós fazemos para determinar uma única nota no final do bimestre? Vamos usar de exemplo eu. Eu passei para vocês 4 avaliações diferentes durante o bimestre. A prova mensal, uma atividade prática, a prova paulista e uma nota de participação no dia a dia, nas nossas aulas diárias. Se cada uma dessas avaliações eu pudesse dar uma nota de 1 a 10 para o rendimento de vocês, como que no final eu poderia fazer para dar uma nota e colocar no boletim, para ficar uma nota só? Nisso a gente usa a média aritmética. Quando a gente faz um conjunto de dados quantitativos, é possível descrevê-la de forma resumida. E nós forneceremos alguma medida que represente os valores característicos. Essas medidas são importantes ferramentas estatísticas que ajudam a interpretar, comparar e analisar dados de formas mais significativas, sem que se analise cada dado em si, que são a média, a mediana e a moda. A média aritmética é uma medida de tendência central que nos dá a ideia de distribuição equilibrada dos dados. Assim como foi falado inicialmente sobre as notas avaliativas, essa ideia pode ser usada para qualquer conjunto de dados, até para somar pontos de um certo time de futebol, como para somar, por exemplo, os gastos mensais em 6 meses. Por exemplo, vocês querem saber quanto que vocês gastaram durante 6 meses. Vocês vão somar em cada mês o gasto de cada mês e tirar a média. E aí vai ter um valor igualitário. Aqui temos um exemplo da média. A média ela é definida pela soma de todos os dados de um conjunto finito, ou seja, não tem fim. Você pode colocar um número de 1 a 1000, 1 a 1 milhão e assim vai. Só que ao mesmo tempo que você coloca o número, por exemplo, de 1 a 100, embaixo, no divisor, você vai ter que colocar essa quantidade de números. Por exemplo, eu coloquei dos gastos que eu tive nesse ano, por exemplo. O ano é dividido em 12 meses, então eu vou só pegar gasto do mês de janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, e no divisor eu vou colocar o número 12. Assim eu vou conseguir calcular o gasto médio do meu ano. Aqui eu dei um exemplo, eu somei 5 números, 25, mais 28, mais 31, mais 34, mais 37, que deu 155, e dividi por 5, porque nessa soma nós temos 5 números. E 155 dividido por 5 deu 31. 31 é a média de todos esses números somados. Aqui temos uma questão que eu quero que vocês façam. E vocês vão colocar o nome, o número, se souberem, e a sala. E vamos entregar na nossa próxima aula, para que eu possa estar dando a presença de vocês nessa aula remota e a nota também, que eu vou usar para calcular a nota do quarto bimestre. E aqui tem a questão 2 também, que vocês podem colocar na mesma folha também para facilitar, e é basicamente a mesma coisa que eu expliquei. Vocês vão pegar esses números, tanto que eu dei até um exemplo sobre isso, dos 6 meses do ano. Só que no caso não foi de gasto, e sim de consumo elétrico. Aí vocês vão pegar e vai fazer igual eu já expliquei anteriormente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. E caso tenha ficado alguma dúvida, ou vocês não tenham entendido alguma questão, alguma parte da lição que eu passei hoje, né? Eu peço que vocês anotem e me mostrem na semana que vem, que aí eu posso estar explicando pra vocês pessoalmente, até passando mais questões pra fixação, tá? Até segunda, turma!